Love, Death and Robots é uma antologia de animação com episódios independentes bem curtos que contam histórias diferentes, com premissas e contextos diferentes, mas que sempre apresentam pelo menos um dos 3 elementos explícitos no título dessa série: amor, morte ou robôs. Claro que, na maioria dos casos, não é dessa forma simplificada. O amor não é resumido a um casal em uma praça namorando, a morte não é resumida a uma pessoa tomando um tiro, e os robôs não são simplesmente uma referência a máquinas autônomas. Existe todo um contexto para tudo isso. Esses termos eles só simbolizam algo muito mais abrangente, então eu acho que é interessante deixar claro que, por mais que o título seja até simplista, ele expõe e expressa uma complexidade já de início, mas que você só percebe depois de assistir todos os episódios e entender bem a proposta geral. A série contém 18 episódios e, como mencionado, cada um é bem diferente um do outro. Por mais que apresente temáticas similares, não só o traço e o contexto é diferente, como a maneira como a tecnologia, mortes ou o amor é abordado também se difere e se distingue bastante em relação aos episódios anteriores ou posteriores. Começando com quando o iogurte assumiu o controle, este é um caso de um episódio que simplesmente quer demonstrar um cenário absurdo. Ele não pretende criar debates extremamente complexos ou gerar uma dúvida cruel em relação ao que é mostrado. Na verdade, todo o episódio é bem simples e vai direto ao ponto. Alguns cientistas estavam trabalhando em uma forma de dar consciência a um iogurte e por acaso conseguiram de uma forma até atrapalhada e quase involuntária. A intenção existia, mas da forma como ocorreu não era exatamente esperada, e esse iogurte ele foi evoluindo progressivamente. Então ele, a partir do momento que ganhou consciência, também adquiriu aparentemente uma inteligência absurda, uma perspicácia quase inigualável, porque ele sabia como barganhar, era um estrategista, e a cada passo que o iogurte dava ele conquistava algo. Então ele conseguiu negociar com os Estados Unidos e ficar com o Ohio, e a partir dali construiu basicamente o seu pequeno império, até entregar uma solução para os problemas financeiros do país que não foram seguidos corretamente, gerando uma crise praticamente mundial, destruindo grande parte do planeta. O iogurte era realmente extremamente inteligente, ele tinha noção de como seus atos o beneficiariam. Então, a grande dúvida que fica, que na verdade é praticamente comprovada, mas não existe uma resposta concreta, é que se o iogurte sabia que a solução era infalível e conhecia tão bem a humanidade, então ele já sabia também, já tinha noção de que a própria humanidade e os homens não conseguiriam seguir fielmente o que ele tinha escrito como solução. Então, por que ele fez isso? Por que ele deu a solução para os homens implementarem ao invés dele mesmo, do próprio iogurte fazer? Um fator interessante desse episódio é que o iogurte, no começo, quando ele começa a tomar controle e posse de algumas coisas, ele é tratado como um ditador, como um totalitário. A gente vê pequenas demonstrações de protestos, de insatisfações de alguns protestantes porque acham um absurdo um iogurte ter assumido o controle quase do mundo, mas em pouco tempo a gente vê que o que ele fez, o que ele faz, é extremamente benéfico para as pessoas. É lógico que não deixa de ser algo controverso pela maneira como ele subiu ao poder, provavelmente ele fez e tomou decisões que podem ser consideradas antiéticas e até cruéis, mas a gente não vê isso em tela, então tudo leva a crer que ele conseguiu subir ao poder e não tomá-lo, de certa forma, pela sua inteligência, pela maneira como ele arquitetou cada cenário para conseguir ser a pessoa mais poderosa do mundo. O Lixão é outro desses episódios que você deve encarar como uma história, um conto quase que isolado, porque ele também não pretende levantar grandes questões e revelar um debate intrínseco e inerente que pode te deixar em dúvida, pode fazer você se questionar, enfim. Ele é realmente uma história bem local, digamos, regional, mostrando um senhor que vive num lixão e para tentar dissuadir um inspetor que quer tirá-lo daquele local, o morador do lixão conta uma história na esperança de que o inspetor o entenda e o deixe ficar, sobre uma criatura nascida do lixão, que pode ser interpretada como a insatisfação daqueles que são esquecidos ou simplesmente ignorados quando grandes empreiteiras tomam posse de regiões sem se preocupar com as vidas que moravam ali ou que construíram algo para si em um mundo que não deu-lhes oportunidade. De qualquer forma, esse não é um debate ou um assunto que fique explícito em tela, você pode simplesmente interpretar dessa forma, mas o que a gente vê na animação no curta é simplesmente a criatura devorando esse inspetor, talvez como forma de vingança generalizada pelos esquecidos, mas literalmente falando, é só um morador idoso se livrando de alguma barata ou rato que adentrou no seu lar, e depois ele simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido ou como se aquilo fosse corriqueiro.
13, número da sorte, retrata a ligação entre uma comandante talentosa e uma nave de guerra considerada azarada, visto que ela foi, entre aspas, a responsável por permitir que duas equipes fossem dizimadas completamente em missões anteriores. E a ideia é bem simples mesmo, é realmente mostrar o empenho, o esforço e o orgulho da comandante em pilotar aquela nave que todo mundo considerava uma lata velha, que ninguém gostava, que ninguém tinha o menor respeito por ela, e a comandante novata na época não tinha poder de escolha, não podia trocar a sua nave, era a 13 da sorte, e com o passar do tempo ela foi aprendendo a domar aquela máquina. E a palavra domar não é à toa, porque fica subentendido que a nave ela tinha uma certa consciência, ela tinha noção do que falavam sobre ela, da forma como tratavam ela. Então presume-se que as duas equipes anteriores a subestimavam. Então ela simplesmente não correspondeu à altura da missão e não ligou para o sucesso dela. Mas a partir do momento em que uma pessoa passou a respeitá-la e tratá-la como uma amiga, quando ela conseguiu estabelecer finalmente essa ligação forte com alguém, a nave passou a colaborar, passou a ser muito mais eficaz, muito mais precisa nos ataques, nos movimentos, e dessa forma conseguiu provar o seu valor. E no final mesmo, quando tá tudo perdido, ela ainda dá um jeito de salvar a sua pilota, a sua comandante, quando não explode no horário que devia explodir. De forma intencional, a nave espera todos os inimigos ficarem em posição para assim serem abatidos todos de uma vez. Era do Gelo é o episódio mais diferente visualmente falando, visto que ele é um live action, mas que conta com elementos digitais, com elementos de animação. O que esse curta nos apresenta é um casal que acabou de se mudar, que encontra uma geladeira, entre aspas, mágicas, onde eles encontram uma civilização vivendo dentro do congelador. E todo o plot da história é que essa civilização ela evolui séculos em pequenos segundos. Então, aquela civilização consegue sair de um período extremamente medieval ou antigo para praticamente transcender sua própria existência. Então, a gente percebe a evolução daquela sociedade através das edificações, dos prédios, das construções humanas, até chegarem a um colapso, a um conflito nuclear, e depois, aparentemente, eles conseguem se acertar. A gente não consegue ter noção de nada, porque a nossa perspectiva é a mesma dos personagens em live action, a gente simplesmente está assistindo o que está acontecendo. Existe simplesmente um único momento onde a gente vê a perspectiva de um dos personagens dentro daquela pequena civilização, mas é só pra fazer uma piada momentânea, nada mais elaborado, e a animação termina de forma curiosa, porque aparentemente aquilo que a gente tá vendo não segue a nossa história da vida real. Aquela civilização dentro do congelador acaba misturando vários períodos históricos da humanidade. Então a gente vê no final dinossauros convivendo com homens primitivos que estavam evoluindo da sua aparência e costumes de primatas para algo mais consciente de si mesmo e da realidade, o que não aconteceu no mundo real, na nossa cronologia histórica. Ponto Cego é uma animação que foca bastante na ação e na interação de personagens em aparentemente uma missão de resgatarem um chip que provavelmente vão usar para ou vender no mercado negro dos robôs ou para implementarem a sua tecnologia. Mas essa discussão em nenhum momento é levantada, você só pressupõe. Na verdade, nem quando você está assistindo essas coisas vem na sua cabeça. O grande mérito, talvez, de Love, Death and Robots é fazer você se prender àquela história momentânea, nem o próprio roteiro te instiga a pensar mais à frente no que aconteceu ou como é aquele universo. E esse é um exemplo muito bom, porque a gente acompanha uma perseguição, é ação frenética, e cada um dos personagens que a gente acompanha e que a gente nem chegou a conhecer direito, vão morrendo um por um, até sobrar só o Rookie, que é literalmente o novato da equipe. E é seguro afirmar que ele é basicamente uma representação do espectador em tela, porque como um novato ele também não entende direito o que está acontecendo, ele só sabe que precisa ajudar sua equipe a pegar o chip, mas ele não entende que as consequências daquela missão são reversíveis, e que tudo ali estava de acordo com o plano. Então ele fica assustado, ele fica surpreendido, chocado, assim como nós, assistindo o episódio pela primeira vez. Então no final, quando eles conseguem destruir o robô mega avançado de proteção e roubam o microchip, um clima de tristeza e melancolia surge na história, principalmente representado pelo Rookie. Mas logo em seguida, a gente percebe que, na verdade, a missão foi um grande sucesso e que nenhuma vida foi perdida. Fizeram um backup da consciência desses seres, então aqueles corpos que a gente vê, aqueles corpos mecânicos, são completamente descartáveis. O importante está preservado.
Histórias alternativas parte de uma premissa que realmente chama a atenção porque é uma pergunta que muitas pessoas se fazem quando estão estudando história e viagem no tempo. Acho que é uma das simulações que muitas pessoas fazem em suas próprias cabeças, nas suas próprias imaginações. O que aconteceria se Hitler tivesse morrido? O que teria acontecido na história do mundo? E esse curta nos apresenta 6 cenários possíveis partindo desse pressuposto. O problema é que é uma premissa muito chamativa realmente, muito atraente, mas que não é utilizada de uma forma intrigante, que não é utilizada de uma forma interessante, a grosso modo. Lógico que desde o começo é estabelecido que a ideia é ser engraçado, que é ter humor, não é algo sério de fato, mas mesmo assim você percebe que é um potencial muito grande que foi desperdiçado. Todos os cenários de morte são bem patéticas e quase impossíveis, para ser sincero, e as repercussões disso também não fazem tanto sentido, até porque a proposta é justamente essa, apresentar um cenário absurdo com uma premissa interessante, mas que não se sustenta porque acaba desperdiçando todo o seu potencial em algo mais bobo, em algo focado no humor, até mesmo pelos traços mais simples, você nota que existe realmente um desprendimento muito grande. A ideia é muito mais gerar humor, gerar graça, fazer piada do que traçar cenários possíveis e mais palpáveis. A Vantagem Sony já é um episódio um pouco mais interessante, apresenta um conceito de batalhas entre monstros onde existe um dominador humano que controla esses monstros e, pelo que parece, é puro entretenimento, não existe urgência e nem medo de se perder essas lutas de forma geral, no máximo o ego e o orgulho dos competidores, cada um quer vencer porque quer se provar o melhor, mas a Sony é diferente, ela tem algo a perder de fato, ela luta pela sua vida todas as noites e essa animação é uma das mais interessantes justamente pela sacada que ele tem. No primeiro momento, quando você ouve as motivações da personagem, dá a entender que ela é diferente porque ela não trata aquilo como um entretenimento, ela trata aquilo como uma paixão, uma fonte de adrenalina quase inesgotável para sua vida, mas a diferença dela em relação aos outros competidores é que na verdade ela é um monstro, ela não está controlando sua criatura, então sua frase, suas motivações ganham outro sentido, ganham uma camada de complemento, porque ela literalmente está lutando pela sua vida, ela precisa vencer suas batalhas, porque se ela morre, acabou, é o fim. A testemunha mostra uma dançarina que vê um homem assassinando uma garota de sua janela. Dessa forma, ela é perseguida pelo sujeito, mas aparentemente está tentando explicar a situação, só que ele precisa correr atrás dela porque ela está assustada, obviamente, e o que se segue é uma perseguição insana pela cidade e um confronto violento entre os dois em um apartamento, onde a personagem, a testemunha, acaba matando um homem apenas para perceber que está diante da mesma situação que ela testemunhou pouco tempo atrás, e uma cópia, digamos assim, do homem que ela matou está testemunhando tudo isso através de sua janela, estabelecendo um legítimo paradoxo. Esse curta é bastante interessante também, justamente porque é um cenário que parte já do meio. A gente não sabe como começou e nem se vai terminar. Simplesmente é um loop que vai se repetir e acontecer o tempo todo, provavelmente eternamente, mas que, pelo que é visto, pelo que é mostrado, o homem, ele tem certa noção do que está acontecendo. E todas as vezes ele tenta mudar isso ao falar com a personagem, com a testemunha inicial. Mas ela não consegue distinguir isso. Para ela é uma situação de risco, de perigo e ela só quer fugir. É lógico que a gente está acompanhando apenas um lado desse paradoxo, que é o da vítima, no caso a mulher, correndo desse perseguidor. Mas quando as coisas se invertem, provavelmente é ela que toma o lugar dele de saber o que está acontecendo, mas ele, assustado pelo que viu, não quer contato, não quer papo nenhum com ela e vai sair correndo sempre. Então, nesse curta a gente acompanha a perspectiva dela, mas no final a gente vê que os papéis se invertem. Então, provavelmente, o que se seguirá dali pra frente é a perspectiva dele, correndo para se salvar de ser morto por ela. Três Robôs é o curta talvez mais divertido dessa coletânea de animações, porque ele mostra literalmente 3 robôs bem diferentes uns dos outros, fazendo uma espécie de passeio de férias em uma das cidades perdidas da civilização humana. A gente vê que a humanidade já foi dizimada, não existe mais rastro da existência humana no planeta, apenas as suas construções e conquistas. Então esses 3 robôs estão vasculhando aquele território por mera curiosidade, para tentar entender basicamente como funcionava a nossa sociedade, e se deparam com aspectos bem característicos da nossa espécie.
E eu acho que o principal, o que fica mais ressaltado no episódio, é a questão da nossa necessidade de sentido, que fica mais evidente quando um dos robôs pega um boné onde está escrito Jesus Cristo. Quando a humanidade vai embora, quando a gente desaparece e só ficam nossas construções físicas, o que isso quer dizer? O que Jesus e as religiões significam no mundo pós-apocalíptico, onde simplesmente só existem seres lógicos, que provavelmente não possuem crença nenhuma? É interessante essa discussão, mas ela é bem subjacente ao que a gente vê em tela, visto que a ideia é realmente mostrar 3 robôs se divertindo, digamos assim, com características dos seus criadores e antepassados. E esse é outro fator legal, porque os robôs, eles têm noção de quem foram os criadores deles. Não é igual a humanidade que tem que pressupor o que aconteceu pra gente existir. Os robôs sabem que houve uma humanidade, sabem que foram os criadores, mas não sabem suas características pessoais, não sabem como foram as pessoas na Terra, porque esses robôs são mais avançados do que os primordiais, digamos assim. Eles já são modelos muito mais modernos e, pela premissa do episódio, não tiveram contato nenhum com os seres humanos, com pessoas. E no final, existe uma espécie de reviravolta quando a gente vê que os gatos foram o principal responsável pela extinção da raça humana, o que também não dá pra levar tão a sério ou tomar como verdade, visto que o gato ele mente sobre acariciá-lo para não explodir. Então pode ser só uma piada dos gatos para poder mexer com os robôs, porque aquele gato específico viu que eles eram bem ingênuos em relação à cultura humana, às nossas tradições e costumes, então pode ser que ele simplesmente queria fazer uma piada, uma graça ali e depois receber o seu carinho, mas a gente nunca vai saber, né? Proteção contra alienígenas é um dos que mais me chamou a atenção, principalmente pela forma como lembra ligeiramente Matrix, em especial Matrix Revolutions, visto que a gente vê um grupo de pessoas tendo que lidar com invasores em massa, e os equipamentos que esses fazendeiros usam para se proteger são exoesqueletos gigantes, bem parecidos com aqueles que a gente vê no exército de Zion. E é curioso como esse episódio ele constrói toda essa situação de conflito baseado nas nossas próprias crenças e na forma como a gente se comporta vendo pessoas similares a nós, no sentido de serem pessoas comuns, não tem nada de especial, eles são fazendeiros, pelo que dá tudo a entender, e antes de qualquer explicação ou de estabelecimento de conceitos mais complexos, a gente já fica do lado dos humanos pelo simples fato de serem humanos e pelo simples fato de termos o único e exclusivo ponto de vista deles para julgar aquela história. Porém, no final, a gente percebe que, na verdade, os humanos são os invasores daquele planeta, até porque não é o planeta Terra. Ou seja, os humanos, as pessoas, são o real inimigo ali. Os alienígenas que eles mataram só estavam tentando recuperar seu planeta natal. Então, ao final, ele cria essa subversão e te faz até se sentir um pouco culpado por ter torcido pelas pessoas erradas. Sugador de Almas nos apresenta um grupo de sujeitos em uma jornada de arqueologia com um aspecto bem sombrio, quando de repente se deparam com nada menos do que o Conde Drácula, um vampiro extremamente letal e perigoso. Todo o episódio se baseia em eles tentando fugir dessa criatura mística, e essa é uma tarefa exaustiva, quase impossível, mas no final eles conseguem se safar. Porém, quando eles acham que estão seguros, eles se deparam com vários outros vampiros bem similares ao Drácula, ou seja, todo aquele esforço para se livrar de um foi basicamente inútil, visto que eles quase morreram, mesmo tendo vantagem numérica, para conseguirem derrotarem-no. Ou seja, com dezenas deles, aquele grupo de exploração não tem chance nenhuma. Considerado por muitos o melhor episódio dessa primeira temporada de Love, Death and Robots, Zima Blue lida bastante com a nossa capacidade e necessidade de dar sentido a qualquer coisa por mera satisfação. Zima Blue é um artista conceituado no mundo inteiro que literalmente vagou todos os cantos do mundo e explorou o universo para poder sofisticar a sua arte, para poder entender como o mundo, como o universo mesmo funciona e assim ser mais verdadeiro e expressivo nas suas obras. Só que a partir de um momento, ele passou a colocar formas geométricas no meio das suas pinturas, mais precisamente um retângulo azul. E como não podia ser diferente, as pessoas que admiravam o trabalho do Zima Blue começaram a tentar entender o motivo daquelas formas geométricas, mas não antes sem acharem o máximo, sem acharem aquilo genial simplesmente porque ele já era um artista conceituado, reconhecido e muito famoso no mundo inteiro. As pessoas não precisavam entender o motivo daquele retângulo azul estar ali para poderem achar genial e o suprassumo da arte. Quando no final a gente percebe que o retângulo azul nada mais era do que uma manifestação da vontade do Zima Blue de retornar à sua infância, digamos assim.
Com infância eu digo a um estado mais primitivo, a um estado mais inicial da sua existência, quando tudo era mais simples. Ou seja, ele é um personagem que atingiu uma capacidade, um nível de conhecimento extremamente gigantesco. Ele já não tinha mais perguntas para satisfazer suas dúvidas. Ele já tinha resposta para tudo. Ele já tinha conhecido tudo o que é imaginável. Então, aquela existência já não era mais interessante para ele. Não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde evoluir. E quando chegou no limite de tudo, quando ele conquistou tudo que podia conquistar, foi quando ele percebeu que a sua felicidade, sua satisfação e o seu prazer residiam nas coisas mais simples, nos atos e gestos mais simples. De repente, o pintor mais famoso e conceituado do mundo percebeu que ser limpador de piscinas era o que o deixava feliz. A Guerra Secreta apresenta um pelotão russo na década de 20, quando descobre um grupo de criaturas sinistras habitando uma região da Sibéria, que foram invocadas por soldados há anos atrás. Essa é uma animação bem interessante também, justamente por fazer um paralelo com a realidade, pois muitos acreditavam que na Primeira Guerra Mundial e até na Segunda também, houveram diversas tentativas de utilizar o misticismo ou ocultismo como forma de vantagem na guerra. Ou seja, essa animação utiliza uma espécie de lenda envolvendo a humanidade para poder criar esse cenário e ganha muito mais credibilidade, visto que se passa na Rússia, em um local extremamente de difícil acesso. Então, poderia realmente ter acontecido algo desse tipo que a gente vê na animação na vida real, e a gente nunca descobrir, a gente nunca ter noção, visto que é um lugar bem isolado e bem inacessível. E como uma primorosa história de guerra e de homens e de soldados que lutam pela sua missão e têm ela como o principal objetivo e a sua total prioridade, o final não deixa de ser comovente, emocionante e bem impactante quando eles decidem se sacrificar para impedir o avanço daquelas criaturas demoníacas. Talvez Noite de Pescaria seja o episódio que mais diverge da premissa dos outros, visto que a própria animação é diferente e o que a gente vê em tela é uma situação bem cotidiana e mundana, digamos assim. Não parece ser num futuro distante, não parece ser uma realidade paralela. A gente acompanha o que parece ser pai e filho, que acabam ficando presos no deserto quando o carro quebra. E após contar uma história sobre o passado da humanidade, ambos os personagens acordam de noite e percebem que os fantasmas da história mencionada pelo pai apareceram naquela região. O personagem mais novo fica tão boquiaberto com o que está presenciando, e convenhamos, são imagens muito bonitas, realmente é um cenário extremamente belo. Ele fica tão contemplado com aquilo, tão deslumbrado com o que está vendo, com o que seus olhos podem enxergar, que ele se empolga e decide adentrar nessa dimensão, digamos assim. Ele consegue se misturar com os fantasmas do oceano primitivo. Porém, isso acaba sendo sua sentença de morte, pois um tubarão acaba o devorando. Por mais que seja uma história isolada no sentido de apresentar um cenário e aparentemente não tentar buscar nenhum tipo de debate ou assunto mais complexo, talvez essa demonstração visual que a gente teve dos dois contemplando aquele visual belíssimo das criaturas passadas do oceano em meio ao deserto seja uma forma de expressar que os dois morreram devido à fome, devido ao frio ou ao calor intenso também, e momentos antes de morrerem, aquilo foi o que o pai visualizou. Provavelmente o seu filho morreu antes dele, então é representado na sua ilusão, na sua miragem, e posteriormente ele ficou sozinho até perecer também. A ajudinha mostra como nós, seres humanos, na verdade como qualquer animal, mas principalmente o ser humano, preza pela sua existência, como ele faz tudo para sobreviver quando existe uma chance. Nesse caso a gente vê uma astronauta que fica à deriva no espaço e que precisa tomar uma decisão radical caso queira sobreviver. Então ela arranca seu braço para poder criar impulso e voltar à sua nave. A história é bem simples, como vocês podem ver, não tem nada demais, mas realmente demonstra o esforço que as pessoas fazem e que estão dispostas a fazerem quando se encontram em situações extremas. Metamorphos apresenta um cenário onde o exército americano possui lobisomens no seu pelotão e obviamente eles têm muito mais vantagens, visto que possuem super olfato, super velocidade, muito maior resistência e são uma grande vantagem na linha de frente. Porém, existe um conflito quando o exército adversário também apresenta a mesma vantagem, ou seja, eles também têm lobisomens infiltrados no seu exército. Então, assim que o soldado protagonista perde o seu melhor amigo, que também era um lobisomem, ele decide atacar sozinho, buscar vingança sozinho
sozinho contra um lobisomem adversário, e o que se segue é realmente uma cena de luta visceral, violenta, com bastante sangue e membros decepados. No final ele resolve deixar o exército porque percebe que aquele não é o seu lugar, não tem mais motivos para ficar ali, ele perdeu seu melhor amigo e as pessoas não o valorizavam, na verdade menosprezavam ele por ser diferente. Então ele decide ir embora porque não quer mais ficar na coleira de ninguém, deseja ser um lobo solitário. Boa Caçada apresenta um cenário steampunk, ou seja, um período da humanidade onde a tecnologia que a gente vê em tela não corresponde a esse período, a essa época, e é um episódio bem tocante, até pelos seus traços mais suaves e delicados, onde faz relação com a mitologia oriental, mostrando uma criatura similar a uma raposa que se transforma em uma mulher bem atraente. E esse episódio ele busca explicar dentro do seu microcosmo e dentro da sua mitologia como a magia acabou perdendo a força devido à tecnologia. É como se elas fossem não exatamente antagônicas, mas substituta uma da outra. Então, quando o mundo é mais simples, quando não existem tantas distrações para o homem moderno, ele é capaz de invocar e presenciar a magia, que é algo presente na natureza. Mas a partir do momento em que o homem começa a desbravar a natureza, as florestas, os oceanos, a terra, em busca de ferramentas e matéria-prima para poder dar vida às suas invenções, às suas construções, ele precisa matar um pouco da magia. Ele acaba deixando-a de lado mesmo sem perceber e a enfraquecendo gradativamente. Então, para conseguir esse avanço tecnológico, esse sucesso na progressão da modernidade humana, é preciso abrir mão da magia, de algo muito mais abstrato e natural. Para Além da Fenda de Áquila é outro curta bem interessante e tem um visual muito realista. Em certos momentos parece que são pessoas de verdade ali, que é um live action, e conta uma história até assustadora, mas cativante do início ao fim, porque a gente vê uma tripulação em meio ao espaço, tentando chegar ao seu destino final, mas acabam se perdendo no meio do caminho por um erro que eles não conseguem entender, que eles não conseguem descobrir por que aconteceu. No final a gente descobre que o personagem principal ele estava vivendo uma simulação que prezava pela sua sanidade, orquestrada por uma criatura similar a uma aranha. E esse é um detalhe curioso porque em muitas mitologias, em muitas lendas, as aranhas são tidas como as criadoras do universo ou tecedoras de realidades ilusórias. Ou seja, pode ser bem o caso aqui, porque aquela fenda que a gente vê no final pode ou ser uma realidade alternativa ou uma dimensão paralela, ou simplesmente um lugar bem distante do universo onde as naves são atraídas justamente pela sua característica de teia. No caso da animação a gente não consegue ter certeza, mas pelas palavras da criatura, ela só queria preservar a sanidade do sujeito, mantê-lo a salvo, presumivelmente até sua morte natural, visto que o personagem já estava nos seus últimos momentos de vida, desnutrido, provavelmente sem comer há muito tempo e sem se hidratar. Mas não dá pra saber se as intenções daquele ser eram genuinamente boas ou escondiam algum tipo de intenção macabra ou maligna. Como eu falei no início, Love, Death and Robots é uma coletânea de animações extremamente diferentes umas das outras, então era impossível elencar qual era o melhor e qual era o pior, porque eles não compartilham as características necessárias para poder existir uma comparação justa e equivalente. Então, por mais que o título do vídeo dê a entender que eu tô falando do pior para o melhor episódio dessa primeira temporada, na verdade o intuito é simplesmente falar de forma aleatória e avulsa. Eu simplesmente fui pegando cada episódio que eu via pela frente e comentando por cima, até para criar uma certa controvérsia e insatisfação em quem tá assistindo, porque, como eu comentei de forma avulsa, provavelmente muitos episódios considerados ruins ficaram em posições muito boas. Então, com certeza você já pensou muita coisa enquanto eu ia falando sobre os episódios, pensando que eu tava colocando ele em posições específicas, quando na verdade eu só tô comentando de forma aleatória. Confesso que é uma maneira de tentar imitar o conceito da série, que basicamente busca em seu cerne quebrar a expectativa do espectador e mostrar algo inesperado, principalmente no final. Além do mais, assim como vários dos episódios de Love, Death and Robots, esse é um vídeo bem despretensioso. Não tenho a intenção de explicar, de analisar de forma categórica nenhum dos episódios, foi simplesmente uma menção ao que eles representam ou significam potencialmente. Talvez o único desejo seja ser uma forma de continuar o sentimento que a animação consegue perpetuar em cada um que assiste. É algo satisfatório e momentâneo que pode ou não gerar debates a longo prazo, mas que servem principalmente como algo de momento.